Olá pessoal, estou num ângulo bastante diferente aqui, com os meus multímetros de bancada aqui, estou com alguns multímetros portáteis aqui e eu na realidade estou dando uma avaliação na linearidade desses multímetros, que é um conceito bastante importante nas medidas, né, de tensões, grandezas, etc., principalmente com equipamentos digitais, né? O principal detalhe aí na realidade isso é um pouco, eu vi uma questão falando especificamente sobre o T61E. Alguém estava reclamando como a linearidade dele era muito ruim comparado com outros multímetros, né? E eu falei, bom, achei estranho e tal. Então eu resolvi avaliar, aí comecei aí com os multímetros portáteis. Aí eu falei, por que não, né? Fui para os multímetros mais avançados aí. E o que eu estou fazendo aqui, basicamente, como eu não tenho um laboratório de acreditação internacional, eu só peguei alguns dos meus resistores de precisão, que eu mostrei aí no vídeo anterior, e fiz uma rede com eles e fiz uma avaliação escalonada aí, só comparativa, não absoluta. Eu não tenho como ter um multímetro em calibração absoluta. Mas enfim, dá uma olhadinha nesses conceitos e explorar um pouco mais a miúde nesse vídeo. Vamos lá. Bom, o coração desse experimento aqui, na realidade, é uma barra de terminais parafusados com uma série de resistores conectados em série, tá? Esses resistores, na realidade, são resistores de baixo drift com temperatura, que é importante porque essas medidas são feitas ao longo de um tempo razoável, tá? E então qualquer variação de temperatura pode dar uma variação na resistência, tá? E esses resistores são resistores de 15 ohms por 0,1%. Então a precisão absoluta não me é tão interessante. Quer dizer, obviamente que é bom ter uma certa regularidade nisso, mas o que mais me interessava realmente era essa variação de temperatura. E esse tipo de resistor aqui, obviamente, ele tem a montagem em pinos, então, como eles são um valor relativamente baixo, né, de 15 ohms, eu tive que tomar todas as precauções necessárias para evitar que resistência ôhmica dos contatos em si, sujeiras e outras coisas, pudessem influenciar na temperatura e mais ainda na reprodutibilidade das medidas. Então, eu usei as barras de terminais de parafusos porque elas garantem um contato muito bom, uma vez que você aperta, né, o contato é bastante sólido, tá? Mecanicamente e tal, porque qualquer variação acarreta, como por exemplo eu comecei a testar com essa barra de terminais aqui, mas qualquer pequena variação, qualquer mexida no conjunto fazia uma variância de resistência significativa nas medidas. Então essa ideia foi prontamente abandonada. Um outro detalhe também que eu tive que abandonar foi com os multímetros portáteis, eu usei esse conjuntinho, né, de pinças em J, né? Essas pinças em J são extremamente úteis. Só que o problema é que a área de contato delas é muito pequena e, obviamente, como elas são pequenas e elas rodam em torno dos terminais, é muito fácil delas saírem do lugar e darem variações de resistência que, por incrível que pareça, influenciavam bastante nas medidas. E falando em terminais, obviamente, eu tive que usar também Bombril para fazer uma limpeza geral nos terminais dos resistores, nos terminais da barrinha, nesses terminais pequenininhos da barrinha aqui, e isso para garantir efetivamente um contato bom. Para um contato melhor, ao invés das pinças em J, eu usei garras jacaré, essas garras jacaré poderosas que eu tinha, que apesar da área de contato ser relativamente pequena, a pressão da garra e você rodando um pouco ela, cada vez que você conectava, você roda ela um pouco, e ela faz uma limpeza ainda melhor no contato. Então eu consegui estabelecer contatos muito bons com essas pontas aqui, pontas relativamente curtas, tá? Mas realmente um estabelecimento muito bom aqui de contato. Qual é a diferença? Qual é o porquê disso tudo? Porque, por exemplo, um multímetro como o BM857, por exemplo, na escala de resistências baixas, o que eu consigo medir aqui, por exemplo, são centenas ou na realidade dezenas de miliohm. Então qualquer coisinha, qualquer variaçãozinha aqui, eu tenho uma oscilação na última casa decimal
o que me é extremamente inconveniente, tá? Então, e obviamente que a cada medida também, você nota que a medida vai chegando, está baixando um pouquinho e tal. Cada medida você também tem que esperar um tempo, até a conexão, as pequenas variações entre os metais, sujeira, etc., o contato seja estabelecido. Então você tem que esperar alguns minutos até o contato ser plenamente estabelecido para cada medida de resistência. E isso aqui não tem jeito. Isso aqui é uma questão de tempo mesmo. Você deixa isso aqui quieto por um tempo, alguns minutos, a uma temperatura constante, sem brisa, sem nada, e aí você faz a medida, né? Registra a medida, digamos assim. Então essas são, digamos, técnicas práticas para você fazer esse tipo de medida quando você está tentando fazer alguma coisa nesse grau de resolução, né, na realidade, né? E obviamente que eu usei não só esse cara, mas usei os outros multímetros também portáteis, e todos eles têm esse tipo de faixa aqui até dezenas de miliohms, tá? E todos eles também, para evitar efeitos de mudança de faixa, eu botei todos eles em escala manual, eles não estão em escala automática. Então isso aqui também me garante um pouco da medida de maneira mais confiável e a reprodução seja melhor. Enfim, obviamente os multímetros de bancada, eles apresentam miliohms, unidades de miliohm, não dezenas de miliohm. Então a criticalidade disso aqui é muito maior. E aí, obviamente, só que felizmente os multímetros de bancada, eles contam com o uso de garras Kelvin, pontas de prova Kelvin. As pontas de prova Kelvin, eu já expliquei isso em vídeos anteriores, mas as pontas de prova Kelvin, elas garantem o quê? Elas eliminam, são medidas de resistência a 4 fios, tá? A 4 terminais, e elas garantem uma medida em resistências baixas que compensa todas as perdas desse cabo aqui. Então eu consigo efetivamente fazer a compensação de todo esse cabo, e sem contar também que elas têm as pontas têm uma excelente pega, digamos assim, tá? Mas independentemente disso, todas as pontas para fazer essa medida, independentemente da qualidade delas, etc., você tem que usar. Nesse caso, eu não queria escariar a pontinha de latão, mas eu usei álcool isopropílico no algodão para justamente te retirar qualquer resquício de gordura e tal da mão e etc. das pontas. E essa coisa funcionou muito bem. Todas essas técnicas, digamos assim, funcionaram muito bem nesse processo. E são dicas aí, se você está interessado em enveredar por esse caminho. Vale muito a pena você dar uma investigada nesses processos, na limpeza do seu ambiente antes de executar as medidas. Bom, e só para ilustrar aí a conexão em Kelvin, tá? Das pontas em Kelvin no Keithley 191. Então as 4 pontas aqui você tem 2 conexões no terminal positivo, 2 conexões no terminal negativo, e as ponteirinhas têm cada uma 2 cabos também. Elas estão conectadas aqui em curto. E você note como a resistência varia à medida que eu mexo a conexão. Por isso que mecanicamente, obviamente você está medindo ali variações de 1 miliohm. Por quê? Porque cada pequena medida entre as 2 pontas, você vai vai perturbar a medida, né? Então é por isso que é importante fazer, quando você faz a medida, deixa o conjunto mecânico parado, né, quieto, e leva um tempinho até a medida se estabilizar por completo. Bom, após esse grande parêntese de técnicas de medida e outros parangolés, o assunto principal desse vídeo justamente é a não linearidade, né? O caso do conversor AD. E qualquer referência boa de conversores AD, né, de analógico digitais, como esse livro aqui do Walter Jung que eu peguei já há uns tempos, tá? Eles vão apresentar esse conceito, tá? Aqui eu só marquei a página, tem uma série de outros detalhes, mas só marquei a página aqui só para explicar, ele já explica muito bem, tem bons gráficos aqui, mas basicamente é isso. O que acontece? O conversor analógico digital, o que ele faz, né? Ele lê uma tensão na sua entrada e transforma essa tensão num código binário, né? Uma representação digital do valor analógico que ele lê na sua entrada. Tá? E um conversor perfeito, tá? Com linearidade perfeita, o que ele vai ser? Para cada tensão e para cada salto de tensão, né, na entrada, ele vai ter uma expressão perfeita
do próximo código binário, seguindo, evidentemente, cada passo de tensão de entrada. Tá? Então, no final das contas, esse é um conversor ideal e, obviamente, você quer, quando você projeta o seu circuito, não só o conversor analógico digital, mas também toda a circuitaria passiva em torno dele, essa que, digamos assim, você tenta projetar esse circuito para expressar esse ideal aqui, tá? Essa linearidade perfeita. Tá? Obviamente, num circuito real, você vai sempre ter efeitos não lineares. Tá? E, obviamente, quanto melhor o seu circuito, quanto melhor o projeto do seu circuito e do conversor AD, maior a expressão dessas não linearidades aqui. E no caso aqui, por exemplo, que você vê não linearidade. Tá aqui a nossa curva ideal, tá? E obviamente você vê aqui que a curva não linear, ela expressa, dependendo do valor de tensão, ela expressa códigos um pouco diferentes do que ele expressaria normalmente se fosse uma curva perfeitamente linear. Então esse tipo de efeito aqui é causado por circuitos ruins ou por outras coisas, tá? Ruídos, etc. Suscetibilidade a ruídos, problemas da medida e tal. Mas principalmente o conversor, mantendo todas as outras condições em torno do circuito as mesmas, você obviamente foca no circuito e no conversor AD em si, né? No caso, eu usei os resistores, sempre os mesmos cabos, quer dizer, para garantir que todas as outras condições de contorno não influenciassem e eu estivesse medindo ou isolando, digamos assim, diferentes conversores ADs dos diferentes multímetros, tá? Então isso basicamente é o que acontece nos multímetros reais e é isso que eu estou avaliando. A diferença é a seguinte, como eu não tenho um resistor ideal e nenhum multímetro ideal calibrado, eu usei o meu Keysight U282A como meu multímetro de referência, que é o multímetro que eu calibrei por último, tá? E esse multímetro, na realidade, ele é a minha referência, então, digamos assim, é o meu multímetro ideal, considerando medindo os resistores, e eu estou fazendo somente a relação entre o meu multímetro ideal, meu Keysight U282, e todos os outros multímetros que eu testei. Então, eles são todas medidas relativas, tá? Realmente, como eu comentei, eu não tenho um laboratório de calibração acreditado aqui pela NICE ou por outro organismo internacional, então eu não tenho como fazer uma medida, digamos assim, absoluta. Então, basicamente, esse, digamos assim, é o meu plano de ataque. Tá? Obviamente existem outros aspectos também que o livro aborda, tá? E a literatura também vai abordar, que um deles que também é fundamental, que é importante, é a tonicidade das variantes, tá? Da não linearidade. Aqui você nota, por exemplo, nesse gráfico, que todos os valores, as distorções, né, as diferenças são todas no lado negativo, ou seja, o multímetro está sempre lendo tensões menores ao longo da escala do que a sua referência ideal. Nesse caso aqui, tem determinadas tensões vão provocar um código acima ou abaixo da linha ideal. Então você tem uma distorção ainda maior nas suas medidas. Tá? E aí isso aqui é bem mais grave, porque aí digamos assim, a sua acurácia, a sua precisão de leitura fica um pouco mais prejudicada, tá? Mas isso é assim mesmo, tá? Existem outros conceitos aí, um deles que eu também vou comentar, que é justamente o que a gente faz quando você zera o multímetro, é tentar reduzir o offset. Obviamente, se você não consegue reduzir o offset do conversor analógico digital, você reduz o offset, no meu caso, que como eu estou medindo resistências, você reduz o offset causado pelas pontas de prova em si, né? Então eu meço a tensão com o multímetro a zero, e aí eu considero que a zero, digo, completamente em curto-circuito, e eu assumo que essa medida é o meu offset. Ou seja, o que é o offset? O offset é, quando o multímetro está mostrando o código em zero, na realidade a tensão de entrada é diferente, entendeu? Então, no final das contas, você tem uma pequena diferença. O multímetro, o conversor analógico digital, acha que é zero, mas na realidade a tensão é um pouco maior do que a tensão de entrada. Esse aqui é, digamos, o offset. Então, o offset somado com a não linearidade, né? A coisa, já dá para notar que existe uma imprecisão na medida de uma maneira geral. Existe um outro aspecto que também pode ser um pouco medido, ou ter uma certa relação com as medidas que eu fiz, que é também o erro de ganho. Na realidade, o erro de ganho, você nota o seguinte, o multímetro ideal, ele expressa exatamente as grandezas como antes, tá? O detalhe é que se o multímetro tem um problema de ganho, você pode começar a expressar tensões cada vez menores dependendo do código. Se você tem um ganho muito baixo, um ganho insuficiente, como diz o gráfico,
o código máximo, né, a máxima excursão do multímetro pode, na realidade, ser obtida por uma tensão menor do que a tensão máxima que o conversor analógico digital aceitaria. E vice-versa, se você tem ganho excessivo, a tensão, você atingiria o código máximo com uma tensão acima do que a tensão máxima que o conversor AD poderia expressar. Então, esses são efeitos comuns em todos os circuitos em conversores AD e etc. E isso, obviamente, a gente sempre tenta abordar, ou sempre tenta minimizar quando a gente está projetando o nosso circuito ou escolhendo o nosso conversor AD. Mas, enfim, isso basicamente é, digamos, a tratativa teórica desse assunto, que é bastante interessante. E aí, agora, basicamente, são só os números, o que eu obtive e só algumas conclusões que a gente pode obter. Vamos lá para o computador. Bom, estamos aqui na planilha, tá? Tem aqui os números, tá? Aqui é, digamos assim, a minha referência, né? O Keysight, o 282A, tá? E aqui é a escala, né? De 600 ohms, a escala fixa, como eu havia comentado antes. E eu fiz as medidas, fiz duas sequências de medida, tá? E aqui dos valores, né? O valor zero, digamos assim, o valor supostamente de 0 ohms, e aí é para 15 ohms, 30, 45, 60, porque os resistores são todos de 15 ohms. Então eu fiz essa sequência toda de medidas, tanto para o Keysight quanto para o UNI-T, só que o UNI-T, diferença, a escala vai até só 200 ohms, o multímetro de 22 mil contagens, na realidade 220 ohms, né? Aí tem o Fluke 189 e aí vai, né? Eu testei o Bremen BM857 também, tá? O HP 3478 eu só testei um deles, tá? Eu vou testar o outro depois, mas essas coisas levam tempo, tá? A diferença é que o HP 3478 vai até uma escala de 300 ohms, mas você note aqui que a resolução aumenta, né? Aumenta de uma casa decimal. É um multímetro de 300 mil contagens. O Hakaldana, escala de 200 ohms, 200 mil contagens, e o Keithley 191 também, 200 ohms, escala de 200 mil contagens, tá? E aqui embaixo são, na realidade, apenas os erros. Aqui em cima são os valores absolutos medidos, tá? Em cada medida. E aqui embaixo é apenas o erro, a diferença para a minha referência, né? Então você olha aqui para os números e tal, você dá para notar alguma coisa bastante interessante aqui, que você vê que, por exemplo, o T61 tem aqui uma sequência, mas você vê que os números são todos positivos. Então não existe linearidade totalmente monotônico, digamos assim. Aí você olha aqui para o BM857, ele é um pouco não monotônico no início da escala, né? Você nota que ele está valores positivos aqui e volta a ser negativo. Então a coisa não é tão exata assim. Mas, o bem ou mal, o erro é relativamente pequeno, né? Aqui o 3478A, tudo negativo também, mas tem uma certa variância indo aqui e acolá. Enfim, e os outros multímetros também. Isso aqui se traduz basicamente, aqui é apenas um gráfico, não é tão útil, mas é apenas um gráfico das retas, semelhante ao gráfico do vídeo, do livro, né? Que você teria aqui as diferentes linearidades, né? As diferentes curvas de cada multímetro. O problema é que os multímetros são tão bons que as diferenças nesse gráfico são muito pequenas, para você ver. Eu teria que dar um zoom aqui monstruoso, que aliás eu nem sei se eu conseguiria dar um zoom suficientemente largo, mas você nota aqui que já tem umas pequenas diferenças aqui entre os multímetros. Dá para notar que a linha vai ficando um pouquinho mais grossa aqui, mas naturalmente que a diferença é microscópica, principalmente pelo fato de que a dimensão, o erro é pequeno e a resistência é enorme, né? 15 ohms, né? Mas o erro é na casa de mili, né? Digamos assim. Então o zoom aqui fica um pouco prejudicado, né? E no caso aqui, esse outro gráfico, na realidade é o erro entre os multímetros. Isso aqui me traduz um pouco melhor do que esperar entre os diferentes multímetros. Então você nota que, considere que o meu Keysight U282A é o zero, é o eixo X aqui, ou seja, ele é, digamos assim, perfeito. Né? Então você tem aqui os diferentes comportamentos dos diversos multímetros. E você nota bem que o que o sujeito falou no fórum, lá na discussão que eu vi, o cara falando que o T61 era muito porcaria porque ele tinha uma não linearidade grande, comparado com o 1282, realmente ele faz uma diferença grande, tá? Ele tem uma diferença maior aqui. Você nota que a diferença é de 0,20,
215, alguma coisa assim, ohms, tá? No final das contas, tá? Partindo do zero. Então, ele, na realidade, a diferença de valores ela vai crescendo à medida que o valor de resistência aumenta, que isso é uma não linearidade. Um outro detalhe é que pode ser um problema de ganho também, que aí um fator contribui juntamente com o outro, tá? Os outros fatores que você tem aqui, o Fluke 189, que chega num ponto e fica mais ou menos constante. E aí você tem os outros resistores, os outros multímetros, né, que são um pouco mais embaixo aqui, em que você tem basicamente o Bremen, que ele começa no positivo, como a gente viu, e passa para a parte negativa. Mas você nota que ele está sempre numa tendência decrescente, como todos os outros aqui também. O Fluke 189 é o único que o erro é positivo, totalmente positivo, à exceção do T61 também. E os outros multímetros, todos os outros multímetros, incluindo os 3 de bancada, estão aqui baixinhos mesmo, né? Estão aqui bastante... Eles têm um erro de offset, como se fosse, né? Você nota que o offset é justamente isso. Considerando que o Keysight é o perfeito, digamos assim, eles na realidade começam um pouco mais baixos e meio que mantêm a mesma linha né, do Keysight. Principalmente o HP 3478A e o Keithley 191. O Hakaldana dá uma decrescida aqui, tá? E o Bremen 857 que vai, cruza e vai embora, né? Quer dizer, então, no final das contas, isso é o quê? Isso é apenas uma tratativa bastante, enfim, específica, mas que é bastante importante no mundo da medição. Você avaliar o seu equipamento antes de fazer efetivamente uma medida em que você considere a medida absoluta, né? E como vocês podem ver aqui, mesmo o T61, que é uma coisa, é o que mais se expressa aqui, a diferença de resistências é em casas decimais. Então, no final das contas, os erros dos multímetros hoje em dia não são realmente muito grandes, tá? Os equipamentos são bastante avançados, muito bem feitos, tá? Existem outros efeitos também, no caso, que você tem que considerar. O multímetro Unity 1T161, a faixa de medições que eu fiz foi de 0 a 150 ohms, que cobre uma faixa maior dele, porque ele só vai até 200 ohms, 220, né? Os outros multímetros de 500 e 600 ohms, eles estão num segmento da faixa, né? Até um terço, aproximadamente, um terço da sua faixa. Então pode ser que esses multímetros também tenham uma não linearidade maior à medida que eles vão se aproximando do topo da faixa deles. Isso também é um efeito que você tem que ser considerado. Obviamente que o erro relativo aqui, por exemplo, por isso que eu quis comparar com os multímetros de bancada, porque os multímetros de bancada têm um fundo de escala semelhante ao T61, de 300 ohms, no caso do 3478, e de 200 ohms, os mesmos 200 ohms, no caso do Hakaldana e do Keithley. Então, se nota também que, obviamente, são instrumentos de bancada, então são muito mais precisos, são muito menos... tem a circuitaria muito mais complexa, inclusive, para garantir esse tipo de linearidade. Mas é basicamente todas as considerações que você faz quando você faz a sua medida. Mas então, é isso aí. Muito papo, alguns números, mas, enfim, só um aspecto interessante para quem gosta dessas coisas, mais um aspecto interessante aí do mundo dos multímetros. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Aquele abraço.